é o leitor dos textos da Olimpíada? A gente tem camadas aí, a gente tem tipos de leitores. Certamente a gente tem leitores reais para esse texto, e esses leitores reais são, fundamentalmente, o professor, né, os colegas, e, eventualmente, dependendo das dinâmicas que o professor conduzir na produção daquele texto, esse texto pode circular mais. Então, ele pode ir para casa, ele pode ser lido pelos familiares, ele pode ser lido pelos vizinhos, pela comunidade do entorno. E eu sei de experiências que são feitas, sobretudo em cidades pequenas, claro, né, que permite que esse texto saia dos muros escolares e seja lido por outras pessoas. Então, há leitores reais. Na pior das hipóteses, tem um professor. Se esse texto não circular em absoluto, ele vai ser lido pelo professor. E o texto que eu produzo no contexto da Olimpíada, ele tem que ter um leitor representado. Eu tenho que pensar num leitor. Esta é a primeira questão. Se o meu aluno pensar em mim, professor, começamos mal. Muito mal. Porque, embora o professor seja o meu leitor, ele não é o meu universo de leitores, né? Eu tenho que pensar que o meu texto vai ser lido por um universo de leitores muito heterogêneo, em termos de idade, em termos de formação profissional, acadêmica, em termos de lugar onde mora, região onde mora, né? Lugar que ocupa nesse contexto da Olimpíada. Então, o meu universo de leitores, ele é muito amplo, é muito diversificado, é muito heterogêneo. E no meio desses dois, atravessando esses dois níveis, quer dizer, atravessando o leitor real, que é o professor, que é o meu colega, eventualmente o meu familiar, e esse leitor que eu tenho que supor, né, e representar, existem as comissões julgadoras propriamente ditas, né? Então, eu tenho vários níveis de julgamento do texto, né, de avaliação do texto. Desde aquela primeira avaliação que acontece na escola, né, em que um texto vai sair da escola, depois a comissão municipal, né, depois a comissão estadual e depois a comissão nacional, né? Então, eu tenho o texto que vai indo, né, e que vai sendo classificado, ele vai passando por várias etapas de comissões, por várias comissões. Quem já participou aqui das comissões, e eu sei que tem gente aqui, me lembro de já ter conversado sobre, sabe o quanto é dura a tarefa da comissão julgadora e o quanto a gente sofre para afinar os critérios, para falar a mesma coisa, para estar falando a mesma língua. Para entender, por exemplo, o que parece trivial, mas é o que dá mais confusão, que é assim, o que significa esse texto atender ao tema, o lugar onde vivo. Começa daí, é o primeiro quesito da grade, e esse quesito já é celeuma para os 3 dias da comissão, se quiser. Como cada um está entendendo o que é representar o lugar onde vivo. Então, você tem, muitas vezes, na comissão julgadora, opiniões opostas. De achar que um texto representa porque pegou um aspecto singular e um outro avaliador achar que não, né? Porque aquilo é tão particular que não representa e não identifica o lugar. A gente sabe, né? Todos nós que estamos trabalhando com a Olimpíada há mais tempo, vocês muito mais do que eu, sabem que essa questão ainda é uma questão a ser muito compreendida. A gente tem que ajustar mesmo o que a gente pensa sobre isso. Mas o que eu quero dizer, se dentro da comissão, que são especialistas, a gente tem que discutir, a gente tem que, entre aspas, perder um tempo ali para afinar os critérios, para garantir que todo mundo entenda da mesma maneira e julgue o mais imparcialmente, o mais objetivamente possível, né? Imagine para o menino que vai escrever o texto, né, o que é pensar nisso tudo e o que é considerar isso tudo. E eu tendo a crer, e vocês têm toda a liberdade do mundo para discordar de mim, mas eu tendo a crer que não se deve pensar na comissão julgadora, não se deve pensar na avaliação que o texto vai sofrer
como interlocutor. Porque fica muito claro que quando o texto pensou na comissão julgadora, ele fica um texto correto, correto do ponto de vista do gênero, correto do ponto de vista da norma, das convenções, mas ele fica um texto sem luz, sem autor, ele fica um texto que não instiga, que não toca, que não afeta, em qualquer dos gêneros, né? Sobretudo nos literários, né? Particularmente nos 3 que a gente tem que são literários. Então, não é para pensar na comissão. A comissão, ela perpassa mesmo. Não sei se essa imagem que eu achei aí é a melhor, mas eu queria dar a ideia de que o menino vai lidar com um leitor real, que vai ser para ele o porto seguro de dizer, olha, mas alguém que não te conheça não vai entender isso aqui. Mas alguém que não conheça a sua cidade não vai saber do que você está falando. Olha, mas isso daqui é muito lugar comum. Todo mundo falaria isso. Não dá para a gente falar isso de um outro jeito, né? Então, esse leitor real, que é o professor, e eventualmente os colegas, dependendo da dinâmica, tem um papel fundamental para fazê-lo pensar num leitor, num horizonte de leitores, né? Naquilo que o Todorov chamava lá de horizonte de expectativas, né? Eu tenho que ter um leitor médio, que eu vou supor, não a comissão. A comissão está nesse meio, atravessando, mas ela não é o nosso objetivo, ela não pode ser. Porque senão faremos textos corretos, porém textos sem alma, desinteressantes, textos que só são corretos, né? Mas que não se destacam. No contexto de um concurso como esse, é um detalhe, é uma filigrana que vai fazer o texto ganhar. No final, os textos são maravilhosos. Então, quando a gente está lá na etapa final, decidir entre um e outro é uma dureza, uma tristeza, né? Na verdade. Então, se é o detalhe, não bastará o texto estar correto. Ele vai ter que ter algo a mais. O professor, então, acho que como eu já disse, né? Ele é uma espécie de grande leitor, na medida em que ele, de uma forma mais ou menos explícita e direta, intervém em todas as dimensões da representação do leitor, desde o leitor real até o leitor representado. Ele faz esse papel mesmo. Na condição de grande leitor, o professor fará intervenções nas diferentes versões dos textos dos alunos, lançando mão de diferentes expedientes para apoiar e orientar a reescrita. Então, vocês vão trabalhar nas oficinas com 4 expedientes de revisão. E eu não vou nem me atrever a falar de nenhum deles. O que eu vou tentar fazer daqui por diante é falar o que todos eles têm em comum, no sentido do que todos eles têm que considerar, né? Vocês verão, com as professoras das oficinas, que o modo de entrar no texto do aluno, num bilhete orientador, numa grade, num texto com abas, é diferente. Mas em todo o processo de revisão, em qualquer dos expedientes que vocês usem, as dimensões do texto terão de ser atacadas. Então, eu vou falar disso. As dimensões da revisão, então. Isso não é novidade, né, para ninguém. E nos encontros do ano passado, aqui, né, nos caminhos da escrita, a gente também falou delas. E a gente estava fundamentalmente falando ali do processo de produção textual e depois, no segundo encontro, do processo de revisão. E eu vou retomar isso aqui hoje, porque é isso que a gente tem de ter mesmo na nossa mira. Não é à toa a imagem, de fato, a dimensão discursiva é mais ampla, a textual menor e a linguística é a dimensão mais micro. O que a gente está chamando aqui de dimensão discursiva? E aí, o que eu queria era que vocês pensassem o seguinte: eu vou agora falar de cada dimensão e dos aspectos que estão supostos em cada dimensão. Nada diferente do que a gente já trabalhou no ano passado. Quando vocês forem trabalhar com a revisão dos textos, a primeira coisa que vocês não, né? Vocês forem trabalhar com os professores de vocês que vão, por sua vez, trabalhar com os textos. Não dá para trabalhar com todas as dimensões ao mesmo tempo. Acho que essa é o marco zero. Não importa se é grade, se é bilhete orientador, se é aba, se é reescrita coletiva. É possível
numa turma que já está muito avançada no processo de produção daquele texto, que uma última revisão olhe para tudo? Sim, como a gente faz nos nossos próprios textos. Quando eu escrevo um texto e eu vou relê-lo, porque eu vou então mandar para publicação, e eu não falo, bom, primeiro vou olhar o discursivo, agora vou olhar o textual, agora vou olhar o linguístico. Eu vou olhando tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. Mas isso é algo que a gente aprende a fazer ao longo de anos e anos e anos e anos e anos de prática de produção de texto. E que a gente só consegue fazer, mesmo nós, autores proficientes, em gêneros que a gente domina. Porque se me derem como tarefa escrever uma crônica, por exemplo, eu que não tenho nenhuma veia literária, nenhum talento para a escrita literária, muito provavelmente ela vai ficar correta no máximo, né? Nunca instigante, e eu vou ter que revisar passo a passo, né? Primeiro o discursivo, depois o textual, depois o linguístico. Eu vou ter muito mais dificuldade, porque é um gênero que eu não domino. Agora, outros gêneros que me são mais próprios, né? Mais afetos por força da minha história e, sobretudo, da minha profissão, com esse, se eu vou escrever um artigo de divulgação científica, por exemplo, eu consigo revisar tudo de uma vez. Mas no que tange aí aos nossos alunos, convém que o processo de revisão seja em etapas. Eu não estou dizendo que as dimensões são as etapas da revisão. Eu não estou dizendo que, então, primeiro eu faço uma revisão para cuidar do discursivo, depois eu faço uma revisão para cuidar do textual e depois eu faço uma revisão para cuidar do linguístico. Por várias razões. Primeiro, porque dentro de cada uma dessas dimensões há muitos aspectos. E a depender do texto, um aspecto de uma dimensão já é o que você vai cuidar no seu bilhete orientador, na sua aba, na sua reescrita coletiva. Segundo, que muitas vezes você vai ter que, por exemplo, se você vai abordar com os seus alunos, em qualquer desses expedientes, a estrutura interna dos parágrafos. Como os parágrafos estão estruturados, quais são os períodos que os compõem, e dentro do período, como as orações estão ligadas. Às vezes não, certamente, ao cuidar disso, você já está cuidando dos marcadores textuais que estão ali, e, portanto, de um aspecto que a rigor é textual. Você já está cuidando da paragrafação, porque você vai dizer para ele, olha, vamos entender aqui, esse parágrafo, ele pode ser dividido. Você tem uma quebra aqui, né, que permite 2 parágrafos. Então, você já está mexendo na paragrafação, que também é um aspecto textual. Então, muitas vezes, ao cuidar de um aspecto linguístico estrito sensu, como a organização interna de um parágrafo, ao fazer mudanças, né, no conector, né, na conjunção que não era melhor, não era mais adequada, na pontuação, no tamanho do parágrafo, o inverso também, né, 2 parágrafos que podem ser fundidos, você mexeu na paragrafação, você mexeu em marcadores textuais, logo você mexeu em aspectos da dimensão textual. Então, esta divisão discursivo, textual e linguístico, ela é muito mais para nós, para nos orientar, para nos guiar à leitura do texto. Ela nos ajuda na leitura. A achar, porque às vezes o texto está tão problemático, você fala, bom, peraí, onde é que está o problema desse texto? Por onde eu começo? E aí olhar para esse texto a partir desses óculos das dimensões pode nos ajudar a falar, bom, tem problema nas 3, mas eu vou começar por essa, porque essa vai me dar uma segunda versão mais possível de trabalhar. Quero lembrar aqui a diferença entre edição e revisão. Ela é velha conhecida nossa, mas ela é muito útil. Muitas vezes, para nós que vamos trabalhar com o texto, é muito importante limpar o texto das questões ditas de revisão, questões de ortografia, questões mais tradicionais de pontuação. Eu quero dizer com isso assim, pontuação é um aspecto importantíssimo para o estilo dos textos e deve ser trabalhado com a devida importância que tem. Mas existem erros de pontuação
que não tem a ver com um efeito estilístico. São erros muito crassos, muito claros, né? Separar sujeito e predicado. Limpar o texto dessas questões mais gritantes, de ortografia, de concordância, de pontuação nesse sentido da pontuação mais básica, nos ajuda a ver o que o texto realmente tem de problema, que precisa ser mexido. Não estou dizendo que isso que eu falei não precisa ser mexido com o aluno. Claro que precisa. Claro que ele também vai ter que cuidar da ortografia, da pontuação. No entanto, o leitor, primeiro, o leitor real, que é o professor, às vezes ele se encontra com um texto tão complicado que ele não sabe por onde começar, né? E ele deixa de ver, às vezes, isso é bem frequente, que o texto tem potencial, que o texto é bom, pode ser melhorado, né? E pode ser burilado a ponto de ficar um texto instigante, interessante, bacana. E, para isso, se o professor fizer esse trabalho de revisão, eu brinco que assim, é um trabalho que o Word faz, que o corretor do Word, um bom corretor faz, né? Porque pega ali as questões de concordância mais gritantes, eventualmente as de regência mais gritantes também, pontuação e ortografia. Vocês sabem disso. Quando a gente faz essa limpeza no texto, desse ponto de vista, muitas vezes o que sobra, você fala, agora eu entendi. Agora eu sei que nesse texto aqui eu vou ter que mexer em tal coisa, né? Quando está tudo junto, fica difícil. Então, para efeitos de pensar as pautas de revisão, convém que você, professor, né, que o professor, promova essa revisão do texto, para que ele possa julgar e avaliar o que vai ser editado, né? Que aspectos da dimensão discursiva, textual ou mesmo linguística vai ser editado e vai ser fruto da edição. E é claro que depois, quando for a hora, quando se julgar conveniente, os alunos vão trabalhar com esses aspectos também, tá bom?